dar início a uma parte, a segunda parte da nossa série Enganos do Coração. Iniciamos na semana passada e já demos uma prévia, uma introdutória, e agora nós estamos seguindo. E hoje nós vamos falar sobre o que o coração esconde. Nós sabemos que a nossa vida, ela é pautada praticamente por emoções. Nossa vida, ela reserva-se muito sobre essa questão, não somente dos pensamentos. Os pensamentos trabalham praticamente ajudando o coração a se concentrar, né? Porque o coração, ele é muitas vezes balanceado, e balançado também, né? Balanceado quando ele está em um equilíbrio, mas balançado quando ele está em desequilíbrio, e nós precisamos colocar essas coisas em perspectiva na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, a gente não só vai falar sobre questões bíblicas, mas principalmente aquilo que trabalha com o nosso coração em si. Então, nós começamos a semana passada. E eis aí uma pergunta: o que é que o coração esconde? Nós vamos trabalhar de uma forma em que isso possa dirimir algumas questões e dúvidas, né? E nós vamos, a partir desse instante, trabalhar no que está aí proposto nesse material. Enganos do coração. A frase "o coração é enganoso" provém de Jeremias capítulo 17, versículo 9, e descreve a natureza humana tendenciosa ao erro, egoísmo e a se iludir com falsas certezas. Segundo a Bíblia, as emoções e desejos internos não devem ser seguidos cegamente, pois podem levar a decisões equivocadas e ao pecado, necessitando de direção divina. Olha só, nós temos a natureza enganosa. O coração é considerado mais enganoso do que todas as coisas e perverso, ocultando intenções reais. Necessidade de sonda. Apenas Deus sonda o coração e examina a mente para conhecer a verdadeira motivação das ações, conforme Jeremias 17, versículo 10. E a ação, o texto sugere que, em vez de confiar no eu, deve-se buscar sabedoria e orientação divina para tomar decisões corretas. A cura para essa doença incurável é submeter os desejos a Deus, buscando transformação interna. Conhecemos uma frase que sempre já ouvi falar, que o coração tem razões que a própria razão desconhece, e essa frase célebre é atribuída ao filósofo e matemático francês Blaise Pascal, de 1623 a 1662, em sua obra Pensamentos. Ela sugere que a intuição, a emoção e a fé, o coração, possuem formas de conhecimento superiores ou distintas da lógica estrita e da razão matemática. Qual é o significado disso? Pascal não refuta a lógica, mas estabelece seus limites. O coração, no contexto pascaliano, refere-se à intuição, ao sentimento ou à percepção imediata da verdade, não apenas à emoção romântica. E aí ele trabalha sobre uma crítica da própria razão. A frase é uma crítica à visão puramente racionalista, como a de Descartes, apontando que decisões fundamentais, fé e verdades existenciais não são alcançadas pelo raciocínio lógico. O coração como conhecimento. Para Pascal, o coração sente os princípios básicos como tempo, espaço, movimento, que a razão tenta, sem sucesso, explicar. O contexto é: o pensador francês argumentava que a razão é limitada e que a verdadeira compreensão, especialmente de Deus e do sentido da vida, passa pela razão do coração. Porque nós começamos a entender da dificuldade de muitas vezes viver
só segurando um determinado prisma, uma visão, e sermos teimosos quanto a essa visão, refere-se exatamente a isso. O coração tem suas razões. E muitas vezes a pessoa vai viver preso a essas razões, porque agora nós vamos entender qual é a estrutura interna emocional que geralmente trabalha nas nossas próprias vidas. É muito interessante que nós vamos trabalhar nesse instante. Então, veja só. Como é que a gente vai entender a nós mesmos? Quando nós vamos nos entender diante do Senhor. Só tem uma forma de saber isso. Não é quando a gente vive em calma. É quando a gente passa os apertos na vida. Então, Deus já tem programado para cada um de nós as pressões do dia a dia. Então, o que vai motivar a nossa vida quando a gente está sob pressão? É muito fácil a gente estar sob, por exemplo, elogio, né? E uma das coisas que a Bíblia fala e nos ensina em Provérbios é que o homem ele é medido pelos elogios que se fazem a ele. O que é que isso significa? Que a sua fraqueza pode estar em algumas coisas que nós vamos trabalhar, principalmente hoje aqui, que é a questão que nós começamos a comentar sobre o ídolo da aprovação. A gente quer ser bem reconhecido, respeitado, amado, mas não sabe que por trás de tudo isso daí existe uma idolatria que nós entretemos dentro de nós mesmos e que isso acaba prejudicando a nossa vida espiritual. Então, por causa disso, Deus tem uma preocupação. Claro, Ele quer fazer todo o possível, não para invadir o nosso próprio espaço. Ele faz por um propósito e um objetivo, nos construir, fazendo com que a gente venha a entender de maneira natural e a aceitar de forma que é muito mais fácil, pela conquista, fazer com que o coração seja transformado do que pela imposição. Só quem trabalha na imposição é o nosso inimigo, é o inimigo das nossas almas. Ele sim tenta forçar as coisas, ele tenta demandar a adoração, e nós percebemos que o Deus, ele busca a adoração verdadeira e legítima. É aquela que é feita de um coração voluntário, é aquele que sai do peito de uma criança e que Deus recebe uma adoração natural, não aquilo que você acha que é por obrigação. Obviamente, quando estamos trabalhando debaixo de algum tipo de opressão, de um tipo de dogmatismo, isso sim cria uma grande dificuldade. Mas aí precisamos ter a capacidade de enxergar por trás daquilo que está na nossa fala e aquilo que está nos nossos olhos, né? Porque os nossos olhos dizem que são as janelas da alma, mas a nossa boca às vezes fala, que nós aprendemos na semana passada, o que o coração está cheio. Então, é pela fala que nós nos denunciamos, pelo nosso comportamento, a gente consegue entender o que é que está dentro do coração. Então, vejamos lá o que é que está escrito aí. E agora eu quero a participação de vocês. Quem estiver disposto, já pode abrir o microfone e começar a ler o que está aí a partir do título. Eu leio. Documento. Opa, pode ir, Ron. Pode. O coração em prova. O que te motiva sob pressão? O que mais nos controla raramente é visível em momentos de calma. É revelado sob pressão, quando o medo ativa os desejos mais profundos, que silenciosamente moldam nosso comportamento. A maioria de nós não descobre o que realmente nos motiva quando a vida está calma. Em momentos de paz, podemos parecer pacientes, centrados e até generosos. Podemos nos sentir espiritualmente maduros, emocionalmente regulados e confiantes em nossos valores. No entanto, a calma não é um teste confiável do coração. Alguém consegue já elaborar alguma coisa a respeito disso daí? Você já consegue se sentir dentro dessa condição?
sabendo que quando está tudo muito bom, tudo está perfeito, aquela paz, parece que não desestabelece a pessoa, é diferente de alguém que já tem um comportamento pacífico, porque esse comportamento pacífico, a longo tempo, já estabeleceu um padrão, digamos assim, de vida em que as pessoas vivem e aquilo ali transformou uma personalidade. Porém, quando nós estamos em processo de salvação, de santificação, de transformação ou de conversão, nós vamos precisar de provas, que são as provas que vão nos trazer a nossa, vamos dizer, o nosso polimento. Isso me faz lembrar algo que diz assim, e eu li isso em um dicionário, com a palavra em inglês mills, que significa moinhos. No dicionário Webster, essa palavra tem um exemplo do que significa a frase em si. E a palavra mills diz exatamente assim: The mills of God grind slowly. O que significa isso? Que os moinhos de Deus moem lentamente. O detalhe é que Deus não tem pressa. O propósito do Senhor é fazer uma obra completa, plena. Nós vemos isso nas palavras de Tiago, nas palavras de Pedro, nós vemos isso na própria palavra do Senhor Jesus, de forma que nós vamos compreender que é necessário a gente passar por muitas provações, para que a provação da nossa fé venha confirmar a nossa própria alma perante o Senhor. Então veja só, em momentos de paz, podemos parecer pacientes, centrados e até generosos. Podemos nos sentir espiritualmente maduros, emocionalmente regulados e confiantes em nossos valores. No entanto, a calma não é um teste confiável do coração, porque existem coisas que o coração está escondendo. Veja bem qual é o título da nossa lição de hoje. O que o coração esconde. Então, é a partir de agora, queridos, que nós vamos começar a desvendar a realidade da nossa condição emocional. Muito bem. Consegue ler? Vai, Elcio, vai, Elcio. A pressão revela o que a calma esconde. Quando nós sentimos estressados, decepcionados, expostos ou ameaçados, algo mais profundo vem à tona. Nesses momentos, uma demanda interna emerge não gentilmente, não ponderadamente, mas urgentemente. Sentimos uma forte necessidade de consertar, escapar, explicar ou controlar a situação. Essa urgência não é aleatória, é uma pista. Aqui, por exemplo, a Bíblia fala algo interessante para nós. Diz assim, que pelos seus frutos os conhecereis. O detalhe, querido, que a gente tem que ter um olhar mais do que o que é bem superficial. Porque, na verdade, a gente precisa ir além do que o que os olhos podem ver. Nós temos que ter o olhar da fé, nós temos que ter a capacidade de enxergar como o Senhor enxerga. Como, por exemplo, a paciência é uma virtude muito grande, e ela faz com que a gente diga assim, dentro e internamente, Deus vai mostrar o que está por trás de tudo isso. Nós estamos vendo parcialmente, mas para nós é um mistério. Mas virá aquele, e aquilo, ele vai retirar tudo que é mistério. Então, por causa do amor, aquilo que é enigma se desaparecerá, porque assim como nós somos conhecidos de Deus, nós o conheceremos como ele é. O próprio Deus, ele revela a sua própria natureza pela palavra do Senhor. Por isso que nós lemos a palavra do Senhor não para atender uma demanda religiosa ou talvez uma instrução pastoral. Não, queridos, nós devemos ler a palavra do Senhor em primeiro lugar para conhecer Deus, para conhecer pela literatura o coração de Deus.
Quando somos capazes de poder ver além do que os olhos vê e temos um sentimento voltado e quebrantado pela pessoa maravilhosa do Criador, que nos fez e nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos, nós temos agora que concordar com o Senhor através das próprias Escrituras, que existem formas da gente poder entender o que está no coração de uma pessoa. Por exemplo, o que acabamos de ler aí nos mostra que tudo isso aí é uma pista, é uma forma de poder você capturar. Evidentemente que o que estamos aprendendo aqui não há de fazer ninguém aqui especialista em comportamento, né? Analista de comportamento em si, como se fôssemos formados em uma área além da própria terapia, da psicanálise, da psicologia e outras coisas mais. Não. A proposta aqui é conhecer a palavra de Deus, que penetra até a medula da alma, né? E divide a medula da alma em si. Né? Diz assim na palavra, lá em Timóteo, né? Que ela é como espada de dois gumes e penetra até a divisão da medula e da alma. Temos que compreender isso, queridos, porque dessa forma a gente vai começar a entender melhor as pessoas. A gente vai sempre se perguntar, por que ela fez isso? Por que ele fez isso? Será que foi para me atingir? E às vezes não é por atingir. É porque aquela alma está pedindo socorro, porque tem algo que está preso dentro dela. Então nós temos que ter a capacidade de entender que a alma está escondendo alguns valores que nós precisamos investigar. Então vamos lá no próximo slide. Quem estiver disposto, por favor, pode ler. A pressão revela o que a calma esconde. Se diminuirmos o ritmo e rastrearmos essas reações urgentes, quase sempre descobrimos que elas apontam para um dos 3 motivadores subjacentes. Os 3 motivadores principais. Repetidamente, o comportamento humano sob estresse se agrupa em torno de 3 desejos principais. E os desejos são esses que vão estar aí no topo. Quais são? Conforto, controle e aprovação. Esses não são hábitos aleatórios ou peculiaridades da personalidade. São estratégias de sobrevivência, maneiras pelas quais o coração tenta se proteger quando sente perigo ou perda. Compreender esses motivadores não justifica o comportamento prejudicial, mas o explica. Então, o que a gente está precisando aprender nesta noite aqui, em primeiro lugar, vale para cada um de nós, mas não nos coloca agora na condição de julgadores, de querer observar a outra pessoa para como se você tivesse um domínio sobre ela, porque, na verdade, quando se tem esse comportamento, um desses ídolos aí, um desses motivadores, já está em cena. Qual seria, nesse tipo de comportamento, o motivador que está em cena quando você observa uma situação dessa? Quando alguém quer estar no topo, quando a gente quer sempre estar em evidência, quando a gente quer controlar a situação, será que está difícil de entender? Controle. Controle, olha aí. Pois é. Mas antes do controle, a gente esconde outro também por trás dele. A aprovação, porque a gente tem uma necessidade de ter assim, aquele reflexo de que estamos sendo, não, eu sou bom, eu preciso demonstrar quem eu sou. E quando eu consigo demonstrar e tomo o controle da situação, agora eu vou sentir o conforto. Então os 3 trabalham juntos, pelejando dentro da nossa alma. Então nós precisamos entender isso daí como base essencial do que estamos falando. Então vamos trabalhar cada um de maneira individual agora. Segue a leitura. Continuar, pessoal? Pode. Motivador, conforto. O conforto diz: devo evitar a dor a todo custo. Quando o conforto está no comando, o coração busca entorpecimento, distração
fuga ou facilidade. Isso pode se parecer com excessos, evitar conversas difíceis, retraimento emocional ou ocupação constante. Sob o domínio do conforto, o inconveniente parece intolerável e o sofrimento parece sem sentido. Qualquer coisa que perturbe a paz é tratada como uma ameaça. Pois é, a gente tem que parar para analisar, porque às vezes é tão complicada essa situação que a gente passa assim por ela voando, né? A gente passa assim de sobrevoo e não percebe detalhes. É igual mais ou menos um avião viajando para fazer um resgate complicado no meio de uma selva. Ele dá muitas voltas por cima, mas só que os destroços estão por baixo das árvores. Os destroços estão lá. A aeronave já caiu, deve haver sobreviventes, porque algum sinal foi emitido, mas não consegue observar onde é que está. Aí vai ter que procurar uma clareira, vai ter que buscar outro tipo de equipamento. Nesse caso, a aeronave não consegue aterrissar se não tiver uma pista de pouso próxima. Quem seria habilitado para poder fazer isso? Outro tipo de aeronave, o qual? Helicóptero. E vem agora o resgate, e o resgate se torna cada vez Deixa eu mais ver se eu caro, tenho porque 10 aqui. vai demandando mais recursos. Você consegue Tem entender? 5, pode usar 5 também. Tem um microfone aberto aí, que está trazendo um material extra aí. Então, queridos, veja só. Se o conforto diz, devo evitar a dor a todo custo, né, isso aí está buscando o quê? Entorpecimento. Está querendo se distrair. Está querendo fugir. Está querendo buscar uma facilidade. Quando a gente vê algum tipo de comportamento dessa forma, lembre-se que nós, quando recebemos a graça de Deus e nos encontramos e sabemos agora onde você está, agora você é a pessoa que vai estar nesse resgate. No resgate da outra pessoa que está sem percepção disso daí. Geralmente a pessoa que está em pedido de socorro, ela pode até reconhecer que está em necessidade. Agora, quando existem outros motivadores que operam em conjunto como controle, o controle tem uma tonalidade de superioridade. O orgulho está em xeque. Ele se sente ameaçado. Então, se esse é o mais forte, vai ser mais difícil poder recuperar a pessoa, porque ele é o mais perigoso de todos. O conforto, ele tem ali, vai perturbar a paz, mas essa perturbação pode ser tratada como uma ameaça. E a tendência é que quando a gente se sente ameaçado, é levantar o escudo. Dizer, não é dessa aí, para lá. É o meu território. Então, é assim que a gente vai começando a lidar com situações complicadas e difíceis, começando a perceber os motivadores iniciais. E veja só, eles não são os únicos. Nós estamos iniciando esse material agora. A gente ainda tem muita coisa para descobrir. Mas vamos começar devagarinho. Pode seguir a leitura. Motivador 1. Conforto. As Escrituras reconhecem essa tentação claramente. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías 48, 22. Quando o conforto se torna supremo, a paz não é mais recebida, ela é exigida. Já percebeu aí agora o problema? Não há paz para os ímpios. Ímpio aqui, sabe o que é? Aqueles que não estão dando ouvido à palavra. Eles conhecem a palavra. Pode até citar ela de cor e de memória. Pode até cantar a palavra. Pode fazer recitais da palavra. Pode viver. Porém, entrou aqui e saiu por cá. Então, a própria palavra já revela que não existe paz em coração de ímpio. Quando o conforto se torna supremo, olha o perigo que eu tinha falado anteriormente. A paz, ela não é mais recebida. Ela se torna exigida. Eu exijo a paz. Eu exijo que isso possa ser feito. Eu quero uma resposta para isso, porque a pessoa está assim naquela necessidade, naquela ânsia, naquele pedido de socorro, de resgate, porque quem está tomando conta agora já não é mais conforto.
porque o conforto está dando espaço para um ser supremo, algo mais profundo que precisa ser revelado. Vamos ver aí o motivador 2. Motivador 2, controle. O controle diz: preciso garantir que nada dê errado. Ele aperta, planeja, gerencia, monitora e pensa demais. Quando o controle está no comando, a incerteza parece insegura e a rendição parece irresponsável. Isso geralmente se manifesta como microgerenciamento de outros, ansiedade crônica ou incapacidade de descansar. Esse é o problema que está no controle. A pessoa não tem um descanso, né? Me faz lembrar de alguns versículos da palavra de Deus que diz assim: olha, eis que no descanso está a vossa salvação, mas vocês não quiseram. Na calma está o vosso consolo. No descanso está a vossa salvação, e vocês não quiseram. Então o problema é interno. O problema está em um estado em que o conforto abriu a porta para o controle que está no mais profundo e abriu espaço para essa superioridade em que há um domínio aí e preciso garantir que nada dê errado. É a fala. Aí aperta, planeja, gerencia, faz um microgerenciamento de outras pessoas, cria uma espécie de ansiedade crônica, incapacidade de descansar. Vamos seguir a leitura. No entanto, as Escrituras nos lembram: em seus corações os homens planejam seus caminhos, mas o Senhor estabelece seus passos. Provérbios 16, versículo 9. O controle promete segurança, mas traz exaustão. Pois é, a pessoa não consegue sustentar durante muito tempo a carga que está sobre seus próprios ombros, sobre a sua cabeça. E na Bíblia, Provérbios 16, 9, fala aí que em seus corações os homens planejam seus caminhos. Claro, existe uma responsabilidade atribuída para nós para a gente poder planejar, mas não devemos planejar sozinhos, porque o detalhe é, nesse mesmo capítulo de Provérbios, capítulo 16, diz que ao homem pertence os planos do seu coração, mas a resposta da língua vem do Senhor. Mais adiante, aí tem esse texto: em seus corações os homens planejam seus caminhos, mas o Senhor estabelece os seus passos. Por que que Deus, ele quer essa primazia? Ele quer dar a oportunidade de você construir planos e ele quer essa participação para a gente não se tornar autossuficiente, para a gente não se achar senhor da situação, porque nós vamos competir diretamente com o próprio Deus. Aí está instalada praticamente a armadilha de Satanás, porque quem está por trás disso é o orgulho. Então, veja só que isso daí vai causar uma exaustão tremenda. Pode chegar um momento que a pessoa diz: eu desisto de tudo, não quero mais nada, estou pronto para sair, vou pular fora do barco, estou jogando a toalha, vou chutar a barraca, vou chutar o balde, vou chutar o gato que está ali no meio do caminho. É uma situação incrível, né? Todo mundo tem culpa, menos ele. E nós precisamos ter o coração humilde para podermos receber graça da paz de Deus. Só que nós já estamos vivendo uma impiedade. E nessa impiedade, é difícil viver em paz, porque nós acabamos de ler, na parte do conforto, que o coração do ímpio não tem paz. Então, veja só, irmãos, que nós estamos vendo e investigando uma coisa mais a fundo do que o que se parece ser. Vamos seguindo. Motivador 3. Motivador 3, aprovação. A aprovação diz: não devo ser rejeitado. Ela executa, agrada, se adapta, explica demais ou esconde a verdade.
Quando a aprovação reina, a honestidade parece perigosa e os limites parecem arriscados. Este motivador é especialmente poderoso porque muitas vezes se parece com amor, bondade ou responsabilidade. Já percebeu que muitas vezes a gente vai lidar com pessoas que têm todas essas três aí, né? Um geralmente domina mais do que o outro, mas olha só quando, por exemplo, o ídolo da aprovação está em destaque, né? Eu não devo ser rejeitado. Ou seja, a pessoa, em hipótese nenhuma, aceita uma situação de que, tipo assim, eu sou o melhor, eu não posso ser a segunda pessoa, eu tenho que ser a primeira. Você lembra quando Jesus falou aos seus discípulos uma lição de vida, dizendo assim, olha, nunca se coloque nos primeiros lugares. Procure o último lugar. É tipo assim, não se sirva primeiro. Dê lugar às outras pessoas. Espere que alguém reconheça quem você é, para depois te convidar, para que não ocorra que você se coloque e vai ser chamada a atenção para dar lugar a uma pessoa mais digna do que você. Isso é vergonhoso, porque, veja só, as pessoas vão executar, vai tentar agradar, vai se tentar se adaptar, vai tentar explicar demais, porém, escondendo a verdade. Quando a aprovação reina, a honestidade parece ser algo perigoso, e os limites parecem serem arriscados. Há um problema na aprovação, sabe qual é, queridos? Que na aprovação nós estamos vivendo em um mundo fake, não verdadeiro. Na aprovação, a gente tem que criar uma narrativa. A gente quer viver assim, tipo assim, no mundo da fantasia, criando uma utopia para achar que a gente está vivendo no conforto, né? Aquela vida santa que se espera ter, só que isso é uma fabricação. Isso é um artifício que nós estamos criando. Na Bíblia está escrito, né, que Deus fez o homem direito, mas os homens procuraram artifícios. Então, eis o problema, nós estamos vivendo uma artificialidade causal, ou seja, algo está trabalhando no nosso pensamento todos os dias. Por exemplo, um senso de competitividade, aquilo que a gente tem que fazer para poder correr atrás do prejuízo, como diz o outro. Entretanto, tudo isso daí, queridos, faz a gente cada vez mais agitado e cada vez mais distante da salvação do próprio Deus. E não é por causa de Deus. É porque agora já se tornou um ídolo dentro do nosso coração. Veja só que ele pode se disfarçar muito bem. Olha só, parece com amor, parece. Se lembra, no Brasil tinha uma propaganda de um determinado shampoo que chamava Denorex? Aí as pessoas dizem assim, parece, mas não é. Então essa era a propaganda. Talvez tenha muita gente muito nova que não vai lembrar dessa propaganda, isso aí vai me dar revelação da minha idade, alguma coisa assim. Alguém falou aí alguma coisa? Estou vendo aqui umas risadas subindo aqui, né? O Rômulo sabe, pastor. O Rômulo conhece. Ah, Rômulo sabe, com certeza. Ele está na minha faixa aí. E o cofrinho da colmeia? Sim, pois é, entendeu? Bondade, responsabilidade, tudo parece, mas não é. Esse é o problema. Vamos lá, segue a leitura. Motivador 3. Aprovação. Mas Jesus nomeia o perigo claramente. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não buscam a glória que vem do único Deus? João 5,44. Aprovação promete pertencimento, mas muitas vezes custa a integridade. Obrigado, Daniela. Veja só, o que nós vemos aqui nesse texto, aí, como vocês podem crer, se aceitam glória um dos outros, mas não buscam a glória que vem do único Deus. O próprio Jesus está transmitindo isso daí. Tem pessoas que estão tão preocupadas, né, com a opinião dos outros e esquece de preocupar-se com a opinião do próprio Deus. Então, por causa dessa preocupação, dessa sensibilidade alta sobre a questão da aprovação,
né, procura preencher uma lacuna, porque quer achar pertencimento, no entanto, isso está custando a integridade da pessoa. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito sério. Às vezes é necessário fazer pouca coisa nos trabalhos que nós nos lidamos entre as pessoas, para que não haja oportunidade para que isso venha cada vez mais colocar a pessoa em um sentido de profundidade de perda da sua própria alma. Então, para salvar alguém, às vezes a gente tem que deixar essa pessoa isolada, quieta, sem atividade. Ela pode até achar que seja por questão de castigo. Não é castigo, é tratamento. É tratamento. Então, é muito difícil, às vezes, a pessoa aceitar uma correção, uma instrução pastoral, um aconselhamento, por conta de que esses ídolos estão instalados ali dentro daquela alma, custando a própria integridade dela. Então, aí vai se bancar o vitimismo, não é porque eu sou assim, eu sou isso, e começa a colocar fantasias que não existem. Às vezes a pessoa começa a colocar desculpa, é por causa da minha cor, porque às vezes a pessoa mal se aceita, então acha que os outros não estão aceitando por uma questão bem visível. Isso é muita superficialidade, né? Nós temos que analisar isso com muita maturidade espiritual e começar a orar uns pelos outros para que esses tipos de ídolos e demônios disfarçados, né, de aprovação, de controle e de conforto, sejam desinstalados da vida da pessoa. A nossa oração precisa ser mais eficaz nesse sentido. Nós temos que estar à caça, ou seja, em resgate da alma, à caça de salvar pessoas que estão seus corações comprometidos. Quando a gente vê uma coisa, por exemplo, um comportamento desse, não é para estranhar, não é para apontar o dedo, nem para falar para alguém, você está errado, alguma coisa, e criar uma situação, porque, na verdade, vai prejudicar mais do que ajudar. Na verdade, você olha, pelo aquele estudo que eu entendi, isso não me faz eu ser um julgador, mas pelo aquele estudo que eu aprendi, essa pessoa está com esse sinal. Então, você vai dobrar o seu joelho e dizer assim, Deus, toque na vida de Beltrano, toque na vida de Ciclana. Ó Senhor, ajuda com que fulano venha se converter desse mau caminho. Porque o Senhor quer paz. O Senhor tem bênçãos para entregar. Então é isso que está ocorrendo. Vamos seguir aí. Leitura. Quando as preferências se tornam exigências. Nenhum desses desejos é pecaminoso em si mesmo. Querer conforto, estabilidade ou aceitação é profundamente humano. O problema começa quando eles se tornam inegociáveis, quando passam de preferências para exigências. Eis o problema. É isso aí que está, né, que a gente tem que analisar, né, que quando passa a ser inegociável, é esse nível de profundidade que eu e você detectando vai agora deflagrar o sentimento de intercessor, não de crítico. É nesse momento que nós temos que funcionar como irmão e irmã em Cristo. Se tiver de falar a verdade, falaremos em amor para alcançar a situação da pessoa. Seguindo. Quando as preferências se tornam exigências, as escrituras nomeiam o que está acontecendo abaixo da superfície. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo 1:7. Pois é, as escrituras estão nos revelando aí o que está acontecendo aí. Não é somente o medo, não. É um espírito. Espírito do medo. Olha, fala uma coisa aqui para cada um de nós. Quando a gente sente medo, o medo é uma proteção. Já percebeu que você, por medo de ser atropelado,
antes de atravessar a rua, você olha para um lado e olha para o outro? O medo te fez isso. O medo te protegeu, porque você não quer, primeiro, ser atropelado, porque as consequências são sérias. Ninguém acha que o seu corpo seja feito de ferro. Ah, eu vou desafiar a física agora, porque nada vai acontecer a mim. Então, né? O problema é quando a pessoa para de sentir um medo que seja, vamos dizer assim, equilibrado. Você quer ver um exemplo? Todo piloto de avião, de uma certa forma, ele tem medo. Porque se ele, no dia, o problema vai ser no dia que ele deixar de ter medo. Aí, meu irmão, não entra nesse avião, não. Porque o camarada pode fazer umas coisas lá meio aberrando e você tá lá dentro de passageiro, né? Botar o avião de vão de dorso, alguma coisa assim, diga, que maravilha! Eu digo, Jesus, me tira daqui, já tarde, já foi, você está dentro da aeronave agora. Ou então, por exemplo, você vai para... já viu, por exemplo, as pessoas que conseguem atravessar um barranco, né? E tem um abismo terrível. E do outro lado, outro barranco, e tem uma linha, ele pega uma vara, não tem nenhuma proteção por baixo, ele vai andando ali por cima daquela linha. Se a pessoa tiver medo, ela vai ser cuidadosa, cautelosa. Quando ela não tem medo, ela se torna destemida, é um grande perigo. Porque a pessoa se coloca e se assemelha com Deus. Nesse caso, já não é mais medo. Satanás se uniu a essa pessoa e agora veio o espírito do medo. Agora, olha o detalhe. Deus nos deu um espírito poderoso, um espírito amoroso e um espírito de autocontrole. Nesse mesmo capítulo que acabamos de ler, assim se fala. É assim que a gente tem que trabalhar, de uma certa forma, usar o poder. Que poder emana? Nós só temos poder quando reconhecemos que há de onde vem o poder. É quando obedecemos, é quando somos humildes, quando a gente ama, quando a gente exercita o autocontrole. Segue a leitura. O que o coração esconde? O medo distorce o desejo. O que começa como uma vontade razoável se torna uma necessidade urgente. O que antes era flexível se torna rígido. Sob o medo, o conforto se torna evitação, o controle se torna ansiedade e a aprovação se torna aniquilação. E como esses padrões geralmente se desenvolvem gradualmente, raramente percebemos quando eles começam a controlar nossas vidas. Eis aí o problema. Sob o medo, o conforto se torna evitação. O controle se torna ansiedade. E a aprovação se torna autoaniquilação. Irmãos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é quando a gente dá lugar e esses ídolos, começam a controlar as nossas próprias vidas. Segue a leitura. A Bíblia nos adverte sobre a confiança. Olha o título, começa pelo título. Confiança dividida, eu dividido. A Bíblia nos adverte sobre a confiança dividida. Não porque Deus seja severo, mas porque a confiança dividida sempre fratura a alma. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Eis o detalhe. Veja bem, quando nós estamos com o coração dividido, não é porque Deus é severo. Não é porque Deus está demandando, ele não é opressor. É porque quando ele sabe que o nosso coração dividido não está plenamente confiado. E se não está confiado, significa que a nossa alma está fraturada. Nós estamos divididos. Os nossos, vamos dizer, as nossas preferências
estão divididas. Nós não conseguimos nos localizar, nos situar, e vivemos nessa condição. Segue. Quando o conforto, o controle ou a aprovação se tornam nossos senhores, nossas reações fazem sentido. Elas parecem lógicas, elas parecem necessárias, mas elas também nos mantêm presos, reagindo em vez de escolher, lidando em vez de confiar. O objetivo não é eliminar esses desejos ou se envergonhar por tê-los. O objetivo é reconhecer qual deles assume o controle quando você está estressado ou com raiva. Porque uma vez que um motivador é nomeado, ele não pode mais comandar a sua vida sem ser visto. O que é trazido à luz pode finalmente ser guiado em vez de obedecido. É aí que a gente toma o controle da situação, dependendo de Deus, obviamente. Uma vez que a gente nomeia, esse nomear significa o quê? Quem é que está agindo dentro de mim nesse agora? É o conforto? É o controle? Ou é a aprovação? Quando você começar a detectar esses fatores, você consegue agora perceber e ele vai notar que você percebeu. Então você está trazendo a luz e ao invés de você ser guiado por essa situação, em vez de obedecer, você pode, na verdade, ser guiado, né, pela luz que entrou no seu coração. E você agora pode dar um destino correto dessa situação. Muito bem. Estamos encerrando. Qual é o que vai ver no nosso próximo estudo? Na próxima lição, como protegemos os nossos ídolos? Exploraremos o que acontece quando esses motivadores são ameaçados. Você aprenderá como o coração defende seus ídolos por meio de desculpas, justificativas e histórias cuidadosamente construídas, e como identificar essas mentiras é o primeiro passo para remover os ídolos do trono do seu coração. Então não perca a semana que vem, porque haverá de ser maravilhosa, né? Aliás, esse estudo será sempre edificante, e quem perde, obviamente, tem a oportunidade de poder recuperar pela gravação e continuar, mas de preferência que esteja pessoalmente aqui, porque a unção que ocorre durante o momento em que a gente está aprendendo, que a gente consegue discutir, consegue lembrar, isso impacta muito mais do que quando a gente ouve o material depois, porque, né, é um pouco diferente. Então, faça o possível para estar presente. Queridos, mais uma vez, obrigado pela participação, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer, que Deus dê uma boa noite para vocês, a cada um, a paz do Senhor para todos. Pai do Amém. Senhor, Pastor, pastor, boa noite. pessoal. Boa noite. Boa É, noite. Senhor, Deus abençoe todo Boa mundo. noite, boa noite. Boa noite, Boa boa noite. noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Fala, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Parabéns. A data querida, muito Eu falo felicidade, parabéns pra pastora. muitos Fala anos parabéns. de felicidade. Viva Claudete! Viva! Fala parabéns. É crente, é crente, Beijo. Crente é crente, é crente. E ora, e ora, que ora, e ora. e faz. Jesus! Se não faz, tem que fazer. Mas já faz. Tchau, Deus abençoe a todos. Deus abençoe!